que Deus, Ele quer perdoar. Aleluia! Mas precisa encontrar coração arrependido. Glória seja dada em nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Mas nós estamos vivendo, irmãos, dias trabalhosos, dias difíceis. E, infelizmente, nós vivemos em um país que essa época ela é muito complicada, né? Para os crentes. Eu não digo para os crentes, mas para aqueles que estão tentando ter algum compromisso com Deus, muitas vezes por falta de vigilância, né? Acaba acontecendo coisas que não é do agrado do Senhor. As pessoas às vezes passam o ano todo, irmãos, indo para a igreja, buscando ao Senhor, mas quando chega essa época se deixa levar, né, por coisas banais que vai passar e que uma hora ele vai precisar de Deus novamente, e essas coisas são prazeres momentâneos que vêm só para tirar o cristão do foco do Senhor. Eu estava falando sobre celebração, irmãos. Salmo 100. O nosso país, ele é um país que celebra muita coisa, né? Muitas festas existem pelo Brasil afora. Alguém me perguntou assim: crente pula carnaval? Eu digo: pula. Eu pulo essas festas que tem aí todinha, eu deixo passar. Eu pulo o carnaval, pulo o Natal, pulo o Ano Novo, pulo tudo, irmão. Mas uma São João, isso aí eu pulo tudo. É como se não existisse para mim. É uma data que eu deixo passar, porque não nos interessa, irmãos. Aleluia! O que nos interessa é Cristo. É verdade. É celebrar a Cristo. Glória seja dada em nome do Senhor. Se não for Cristo, irmãos, não há nada que interesse para nós. Aleluia. A gente vai, né, como o nosso irmão falou, foi numa festa, né, da família. A gente vai assim, celebrar o casamento, o aniversário da nossa família. Mas porque é nossa família, né? Mas a gente, mesmo assim, a gente não participa das coisas mundanas que eles participam. Verdade. Porque o crente, irmãos, o crente verdadeiro, essas coisas não enchem os olhos. A Bíblia diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, né? Todas as terras, todos os moradores da terra. Celebrai ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cântico, né? Se apresentar diante dele com cântico, no Salmo 100, né? Servir ao Senhor, irmãos, com alegria é uma forma de celebrar, né? Por que a gente serve ao Senhor, irmão? Porque somos obrigados? De maneira nenhuma, né? Servimos por gratidão, né? Aleluia! Porque sabemos que foi Ele, aleluia, que nos escolheu. Porque, como eu já falei aqui, irmãos, outrora éramos como ovelha desgarrada, sem ter um rumo certo, andávamos de um lado para o outro, quando muitos hoje aí estão, né, nas festas da vida, pulando, né, deixando o inimigo fazer o que quer da sua vida. Assim éramos nós, irmãos. Mas hoje o Senhor nos teve de misericórdia e nos fez ser povo seu. Aleluia. O versículo no Salmo 100, o verso 3, né? Somos povo seu. Diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez.
e não nós a nós, não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Essa expressão, irmão, é muito forte. Povo seu, aleluia. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Não é um povo qualquer, irmãos. O povo de Deus, ele não é um povo qualquer. A Bíblia diz assim: o meu povo perece por falta de entendimento. Como eu falei, por que o crente cai nessas ciladas, dessas festas? Por falta de entendimento, irmãos. Ele não busca a entender qual a origem disso aí, o que é que eles estão celebrando. Se tivesse esse interesse, por buscar a origem de tudo, o povo não perecia. Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e é nela que tem o caminho para a salvação. Glória a Deus. Então o povo de Deus, irmãos, ele examina as Escrituras. Ele não lê, Ele não lê simplesmente, mas ele examina o que é que está oculto ali, porque o homem natural, ele não entende. Verdade. Ele pode ler. Existem pessoas, irmãos, que estudam, eu já vi, e às vezes estou falando estudo secular, ele muitas vezes é um juiz, muitas vezes é um advogado, e ele lê a Bíblia frequentemente, mas ele não medita, ele não examina o que está, aleluia, querendo dizer cada palavra da Bíblia, e ele não entende nada. Porque se entendesse, como Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele diz assim: graças te dou, ó Pai, porque ocultasse, aos grandes e poderosos e revelasse aos pequeninos. Então, muitas vezes, irmãos, a pessoa não tem nenhum grau muito alto de estudo, e ela começa a ler a Bíblia e dá atenção àquilo que ela está lendo, e ela começa a ser revelado os mistérios da Bíblia para aquela pessoa. Mas muitas vezes um homem de uma alta patente, de uma alta patente na sociedade, muitas vezes um homem assim rico, estudioso na área secular, ele lê a Bíblia, mas não entende nada, porque não lê com o coração quebrantado, o coração aberto para entender da forma espiritual a palavra do Senhor. Mas o irmão que muitas vezes não teve um estudo, muitas vezes não teve um grau de escolaridade muito elevado, ele começa a ler ali devagar e começa a entender, irmãos. Eu me lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler na passagem do cego de Jericó, era onde eu mais lia, e eu ficava pedindo a Deus: me revela o que é que está aqui nessa palavra, o que é que o Senhor está querendo dizer. Irmão, chegou um momento em que eu não conseguia mais ler a palavra do Senhor, de tanto que Deus falava comigo, e eu pegava na Bíblia, e quando eu lia um versículo eu começava a chorar, porque Deus me levava a entender de uma forma, irmãos, que enchia o meu coração de gozo, aleluia. E eu ficava maravilhado com aquilo, porque não era um livro qualquer que eu estava pegando ali, Eu estudei na escola secular, peguei vários livros, irmãos, mas nenhum fez o que a Bíblia fez, revelou o que a Bíblia revelou. E eu ficava chorando, e eu ficava: Senhor, quanto tempo eu perdi nesse mundo enganado, por essas coisas. Muitas vezes ia para as festas, muitas vezes saía de casa procurando algo para satisfazer, para estar assim, alegrando o meu coração e achando que ia encontrar algo que pudesse preencher, irmão, aquele vazio. Mas quando eu encontrei ao Senhor, aleluia, a sua palavra, ela preencheu o meu coração, aleluia. E assim, irmãos, passei a celebrar o Senhor constantemente.
Porque a Bíblia diz assim: celebrai, aleluia, com júbilo ao Senhor. Isso é, irmão, um mandamento para o crente. Por isso que a gente não devemos ter interesse por essas festas mundanas. Porque a nossa celebração, irmão, ela é constante. Glória seja dado o nome do Senhor. É dessa forma que, quando o crente se alegra, aleluia, em ler a palavra, quando o crente se alegra em saber que houve um Deus, aleluia, que um Deus veio na terra, aleluia, deu a sua vida para morrer em morte de cruz por nós, a sua graça nos alcançou. Glória a Deus. É, Deus, aleluia. Lá, aleluia, na carta escrita pelo apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, se eu não me engano, e versículo 11, deixa eu conferir aqui, irmãos, para não falar coisa errada, né? Carta do apóstolo Paulo, escrita a Tito. Tito está depois de Timóteo, né? Capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. Então, a nossa celebração é essa, irmãos. Porque a graça de Deus se manifestou a nós, trazendo a salvação a todos os homens, né? Aí, para não dizer, irmãos, a Bíblia é tão maravilhosa, né? Que ela não deixa brecha, né, para alguém contradizer, né? Porque eu pregava sobre esse versículo uma vez, e alguém se levantou dizendo: Deus trouxe a salvação para todos, irmãos. Então não é só vocês que têm a salvação, que vai ser salvo. Só que eu falei assim, vamos ler o versículo mais adiante. Ele diz assim no versículo 12: ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscência mundana, vivamos neste presente século sóbrio, justa e piamente, aguardando a bem-aventurança e a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Eu falei, você já aprendeu? Você está vivendo num mundo piamente? Você está aguardando Jesus Cristo? E a pessoa diz assim, não. Ele diz assim, então a graça não se revelou para você. Porque ela quer dizer assim, Deus manifestou a sua graça para todos, então não precisa de nada mais. Eu digo, então, vamos ler mais abaixo. É porque as pessoas, irmãos, querem pegar, né, um versículo, mas a Bíblia é tão maravilhosa que ela não deixa brecha. Glória, aleluia. Aleluia. Ela não deixa alguém contradizer aquilo que ela está afirmando. É como ela diz ali no livro de Romanos, porque nenhuma condenação há, né, capítulo 8, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí as pessoas podem dizer, mas eu estou em Cristo, né? Eu tenho Cristo no meu coração, então não há condenação para mim. Mas a Bíblia diz mais adiante, que não anda segundo a carne. Aleluia. Aleluia. Mas anda segundo o Espírito de Deus. Aí acaba, irmãos, aí fecha a brecha, né? Às vezes as pessoas prega e deixa isso, né, uma lacuna, e as pessoas que estão lá de fora às vezes acabam entendendo dessa forma. Mas aleluia, a pregação, irmão, ela tem que ter, né, o texto e contexto, o que Deus está querendo dizer ali com aquela palavra. E se você ler um versículo só, aí, irmão, não vai entender. Quem está escutando, né, não, muitas vezes sai sem entender, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é viva, né, e eficaz. Aleluia. A Bíblia diz que ela não volta vazia. Glória, aleluia. Ela não te faz, né, aquilo que lhe apraz. Verdade. Mas para isso precisa ser falada da maneira correta. Aleluia. Porque, irmãos, hoje eu estava vendo o rapaz dando um estudo,
E eu vi assim um comentário lá de uma pessoa que disse assim: irmão, está cada vez mais difícil encontrar uma igreja séria, né? Muitas estão se contaminando. É preciso, aleluia, uma nova reforma. E eu fiquei pensando realmente, irmãos, infelizmente estamos vivendo tempos trabalhosos, onde a gente vê igrejas que tinham as suas portas fechadas para a heresia e se abriu. Onde a gente vê igreja que no carnaval, irmãos, as igrejas onde eu me converti, ela fazia, né, o congresso do jovem, para não deixar com que o jovem escapasse e fosse levado por essas festas. Juntava ali muita gente e ficava os dias todos, né, esses 4 dias ali naquela igreja estudando, e eles davam tudo ali que os jovens precisavam, né? Para que não houvesse aquela desculpa de dizer: mas eu não tenho nada da igreja, eu vou sair, eu vou dar uma voltinha ali. Mas, irmãos, hoje estamos vivendo tempos difíceis, onde o amor está esfriando, o interesse por fazer, né? Hoje eu estava comentando com a minha esposa que lá onde eu fazia parte, tinha 13 ministérios, irmãos, e tem o Ministério Batista e o Campo de Recife. Eles são muito rivais, né? Eles são muito separados assim. E a gente era de uma nova denominação que tinha chegado naquele bairro. Eu me converti nessa nova, que era a igreja do Campo de Abreu e Lima. E a gente colocou na mente assim de fazer uma cruzada, mas a gente não queria fazer só, né? A gente queria uma união ali daqueles ministérios, para que fosse haver ali uma celebração, um evento grandioso, né? E a gente conseguiu, irmãos. Coisa mais difícil era juntar aquele povo. E a gente conseguiu com oração. Aleluia. Almas foram salvas para o reino de Deus. Então eu falei assim, estava falando para minha esposa, que falta é interesse, é um líder que queira, né, que tenha comunicação com todos e diga assim: vamos se reunir, vamos se levantar nesse lugar, vamos lutar pelas almas, aleluia, sem olhar, irmãos, para a congregação A, B, chamar e dizer: vamos pregar o evangelho verdadeiro, vamos botar o som na rua aqui. Porque, irmãos, uma união dessa, irmãos, né? É porque hoje é assim: eu vou fazer com fulano ali da outra igreja, ele vai se converter, gente vai lá para o lugar dele. Há muita gente que pensa dessa forma. Eu vou me juntar com a igreja tal, aí vai se converter tantas almas e vai lá para a igreja dele e não vem para a minha. Mas a gente não pensa assim, irmãos. O que a gente pensa é que o importante é que as almas se convertam. Verdade, Deus. A gente pode ficar, irmãos, aqui como está aqui, a igreja vazia, mas com tanto que almas, que com a nossa pregação almas se converta e enche as outras igrejas, irmãos, isso é motivo de alegria, é motivo de celebração. É Deus, aleluia. Porque a nossa vitória, irmãos, não vai ser, seria bom, é agradável nós vemos, né, a nossa igreja lotada, mas isso não é mais importante. O mais importante é que a alma se salve. Verdade. Não importa que seja aqui, mas contanto que se salve ouvindo a verdadeira pregação, o verdadeiro evangelho, aleluia. Glória seja dada em nome santo do Senhor. Então, irmãos, celebrar ao Senhor é isso, é viver o evangelho, porque o evangelho, irmão, é uma celebração que o crente tem. Porque às vezes alguém pensa assim: eu sou evangélico porque eu não quero fazer as coisas erradas,
eu não posso fazer isso. Mas não é para pensar assim, irmão. Você tem que pensar, eu não faço porque eu me alegro, aleluia, em não fazer. Porque o Senhor me alcançou. Eu me alegro em não cometer, aleluia, o erro. Porque o Senhor, aleluia, Ele me fez ser povo seu, um povo santo, um povo escolhido, adquirido, aleluia, para ser povo seu, glória a Deus. E eu sou diferente. Eu, aleluia, tive uma mudança, uma transformação. Eu agora penso de outra forma. Eu encontrei a verdade me libertou. Glória seja dado o nome santo do Senhor. Aleluia! Entrai pela porta dele com louvor e seus átrios com hino. Louvai e bendizei o seu nome. Aleluia. Quando eu lembro, irmãos, que é a hora de vir para a casa do Senhor, a gente já deve estar louvando ao Senhor. Já deve estar, aleluia, exaltando o nome do Senhor. Celebrando, porque, irmãos, temos essa oportunidade de louvar, de agradecer, aleluia, de sermos, aleluia, temos a certeza em nosso coração de que estamos salvos, de que estamos, aleluia, alcançados pelo Senhor. Na verdade, como diz o versículo lá em Tito, que eu acabei de ler, é que ele se revelou a sua misericórdia para todos, irmãos. Mas ele também veio ensinar, aleluia, ele também veio dizer para sair dessa geração perversa. Quando aqueles homens se converteram lá em Atos dos Apóstolos, na pregação de Pedro, a Bíblia diz que eles ficaram perguntando para Pedro o que devemos fazer. Aleluia! Pedro diz assim: salvai-vos dessa geração perversa. Aleluia! Saiam do meio dela, saiam do meio do carnaval, saiam do meio das festas mundanas. Porque, irmãos, as festas que existem no Brasil, elas são simplesmente para propagar a prostituição, a carnalidade, a bebedice, a glutonaria, né? São isso que acontece nessas festas. Aleluia! Não tem nada que edifique a alma do homem. Aleluia! É só destruição, é só contenda, é só, depois que passa, irmão, é só tristeza, é só endividamento. Pessoas que ficam, se arrependem de ter gastado, se arrependem de ter bebido, se arrependem muitas vezes de ter. Aí vai pensar: eu estava na igreja, mas eu fui levado e agora estou aqui. Aí vem se arrepender novamente e volta. Mas Deus está pronto para perdoar, irmão, assim como o nosso irmão falou. Mas quando chega no outro ano, a pessoa parece que esqueceu de tudo. Eu já vivi muitas coisas, já vi muita gente dessa forma, principalmente em meio os jovens. Eu gostava de estar com as pessoas mais velhas, mais idosas, porque elas têm a fé mais sólida. É difícil, né, de cair. Verdade. Tinha um senhor, ele era do Ministério Batista, ele era bem velhinho, e eu gostava de conversar com ele, porque ele dava cada conselho. A pregação dele, irmão, você se alegrava de ouvir, você não queria que ele parasse mais de pregar ali, porque ele tinha uma palavra que entrava assim no seu coração, e você via que aquilo que ele estava falando ali, ele realmente vivia aquilo que ele estava falando. Não era uma pessoa que, chegava no púlpito e falava um monte de coisa de baboseira, não, de besteira, não.
Mas ele falava a Bíblia, verdadeiramente o que ele estava vivendo. E a gente via que realmente ele vivia, aleluia, aquilo que ele estava falando, e por isso a palavra que ele estava transmitindo ali tinha poder de interter as pessoas, e todo mundo que eu conversava falava: nossa, nosso irmão, ali, a pregação dele é muito boa. Parece que não dá vontade de ir embora mais. Porque tem gente, irmãos, que está. Eu acho que eu sou assim quando eu estou pregando, a pessoa quer ir embora. Tem gente que realmente, quando começa a pegar no microfone, irmãos, dá vontade de você, né, sair e ir embora. Existem pessoas assim. Infelizmente, a realidade tem que ser falada, porque a pessoa às vezes chega não fala algo que venha a te edificar, quer ficar mandando você, pega na mão do seu irmão, faz, dá meia volta, irmão. Quando eu vejo essas coisas, eu digo: Deus tenha misericórdia, porque o teu evangelho é outra coisa. A palavra de Deus, irmãos, manda com que nós, aleluia, celebremos ao Senhor com alegria, que nos apresentamos a Ele com cântico, aleluia, com cântico, com reverência, né? O provérbio diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Aleluia. Aí o Salmo 124, que diz: alegrei-me quando disseram. Não, 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aí os nossos pés estão dentro da tua portas, ó Jerusalém. Aleluia. Aí no provérbio vai dizer: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Aleluia. O salmista, ele foi alegre, irmãos, né? Convidaram ele para a casa do Senhor e ele vai alegre. Mas chega lá, irmãos, é para ficar de todo jeito? Não. Porque o provérbio diz assim: guarda o teu pé. Aleluia. Tenha reverência. Celebre ao Senhor, aleluia, mas com reverência. Alegre-se na presença do Senhor, mas com reverência, aleluia, mas com respeito. Porque quem está aqui, irmãos, aleluia, é o Senhor Todo-Poderoso. Aquele, aleluia, que é maior do que qualquer juiz, é maior do que qualquer presidente, é maior do que o policial, é maior, aleluia, do que deputado. A patente do Senhor, irmão, ela não é dessa terra, aleluia, mas é celestial, está acima de tudo. Por isso merece toda exaltação, todo louvor, aleluia, toda celebração, mas isso tem que ser Sim, meu Deus, com aleluia. todo temor e reverência. Aleluia! Aleluia. Não é com brincadeira, irmão. Não é com querendo mexer com os irmãos e dizer, mandar os irmãos fazer coisas que não tem nada a ver com o Senhor. Aleluia. Eu deixei, irmãos, infelizmente, eu deixei de ir para muitos lugares, né? Por causa dessas coisas. Chegou um momento em que eu falei assim: chega, porque eu estou vendo muita coisa que não está de acordo com a palavra de Deus. E eu vou me aquietar, porque não adianta você também querer, né, que as pessoas façam o que você quer. Se as pessoas não quiserem, irmão, você vai ficar falando sozinho. Como muitas vezes eu falei, já falei para várias pessoas, e as pessoas desconversam e botam outra história por cima. E aquilo que você falou parece que não tem valor, né? Com aquela pessoa. É como se você chegar ali no meio daquele pessoal que está pulando carnaval e você falar: ó, Jesus te ama. A pessoa está tão envolvida com aquilo que ela não vai dar nem crédito ao que você falou.
Só quando o Espírito Santo ele quer agir na vida daquela pessoa, aí ele tem que parar. Quando o Espírito Santo diz assim, vou dar um basta nisso aí, ele tem que falar. Mas quando você vai lá e fala por falar assim, irmãos, por você querer ver aquela pessoa mudar, né? Mas não é a hora que Deus vai fazer, as pessoas não vão estar nem aí para você. Aleluia. As pessoas vão seguir o seu rumo, pulando, gritando, né? Comemorando, celebrando as suas festas mundanas. E você falou e, né? É a nossa obrigação, é nosso dever, né? Porque a Bíblia diz assim, que se a gente não falar, nós estamos pecando, vai ser cobrado de nós. O livro de Ezequiel diz assim, tu vê teu irmão no caminho errado, né? E você não falar nada, o sangue dele será cobrado, aleluia, de ti. Aleluia. Glória seja dada no nome do Senhor. Mas as coisas de Deus, irmãos, o crente ele celebra, e não é a celebração, né, que a gente vê aí no mundo, desordenada, sem reverência. Muitos hoje estão, né, e acham ruim, irmãos. Muitas pessoas acham ruim porque a igreja não participa de tantas coisas do mundo. E ficam dizendo assim, mas porque é crente não pode, só porque é crente. Não é só porque é crente, irmãos, mas é porque Deus nos escolheu para sermos diferentes. Aleluia. É porque Ele nos fez povo seu, é porque a sua graça, aleluia, nos ensinou, nos alcançou e nos ensinou a viver esse mundo de uma forma diferente. Aleluia. Ele revelou e nos ensinou. Esse é o ponto principal. Não adianta você saber que existe salvação, que existe a graça de Deus, e você não querer aprender. Porque Jesus disse assim, meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Tem pessoas que não têm o conhecimento de onde veio, por exemplo, a árvore de Natal. Eu já vi muitos crentes questionar, já vieram até me questionar, e dizer, é pecado colocar uma árvore de Natal em casa? Você sabe o que é? Que origem tem a árvore de Natal? A pessoa, não. Então você vai colocar sem saber uma coisa na sua casa, sem saber. Você coloca alguém lá sem saber quem é aquela pessoa, você manda entrar, chega uma pessoa batendo na sua casa, você abre a porta e entra. Eu fico, às vezes me acha chato, mas eu sou muito como meu pai, irmãos, e sou herdeiro do meu pai. A pessoa chegar batendo e você correr para a porta, às vezes o menino corre para abrir, ele não vai, espera bater outra vez, espera ver quem é, né? Porque a gente não vai abrir a porta para tudo que chega batendo, porque a gente não sabe. É como eu falei assim para você, você não conhece aquilo e vai colocar na sua casa. Procure estudar. Está errando por falta de conhecimento. Procure estudar e ver a origem. Procure estudar e ver o que é. Aleluia. Aleluia. Aí eu fiquei assim. Eu vi pessoas levando o seu filho, irmão, para tirar foto com o Papai Noel. Aí chega na igreja, quer né, bater nas ovelhas, quer falar, quer dar lapada nas ovelhas. Mas quando chega o Natal, vai lá e leva o menino. Vai lá, filho, tira uma foto. Que adiantou. Existe hoje, irmãos, infelizmente, falar isso aqui, eu estava vendo igrejas fazendo bloquinho de carnaval. Irmão, isso é uma abominação diante de Deus. Porque, irmãos, isso é uma festa mundana, uma festa, né, de perversidade, de imoralidade.
não merece nem ser, né, pronunciada, nem você não. Aí tem pessoas assim, irmão, vou botar um negocinho para ganhar dinheiro. Irmão, se você já tem, né, um comércio que ganha através da movimentação, né, das festas, você já tem um comércio ali, tudo bem, irmão, mas você esperar essa época para se meter ali no meio, irmão, vigia, né? Se você já tem um comércio, não tem nada a ver você abrir, né, aquele carrinho de lanche, aquela coisa, e ganhar o seu dinheiro. Mas quando as pessoas estão naquela intenção, eu vou deixar chegar, irmão, tem tanta coisa para ganhar dinheiro, tanta coisa para fazer, né? Tantas coisas que Deus deixou de oportunidade para a gente trabalhar. Mas, irmão, a gente deve se purificar dessas coisas o máximo possível, né? É como eu falo, irmão. Eu estava falando com um irmão sobre o Natal, irmão. O Natal, ele não tem quem me prove que é o aniversário de Jesus. Não é provado na Bíblia. A nossa igreja, ela comemora. Mas isso não me impede de questionar, né? De ter uma visão diferente. Os irmãos podem ter também a sua visão, né? Porque nós somos livres para pensar, né? E ninguém prova, irmãos, na Bíblia, eu disse para os irmãos, ninguém prova, irmãos, que data Jesus nasceu. E a Bíblia dá respaldo para a gente entender que não foi nesse dia. Não estou falando para o irmão que deixe de fazer as suas coisas, as suas comemorações, não, irmãos. Falei para ele assim, eu estou falando é que isso aí que eles estão celebrando é algo inventado pelo homem, não é pela Bíblia. Aí ele ficou assim, porque ele dirige uma congregação. Ele disse assim, irmão, mas nosso ministério há muito movimento, muita arrecadação. Irmão, mas Deus provê, irmãos, o sustento para a sua igreja, né? Eu não estou falando nada para o senhor parar, não. Eu estou falando só a minha visão. Se você quiser levar ela em conta, leve. Se não quiser, continua a mesma amizade, mesmo, né? É meu irmão. Mas, irmãos, é algo que o crente deve pensar. O verdadeiro crente que gosta de ver a palavra genuína, de viver a palavra genuína, ele deve estudar sobre essas coisas. Ele deve buscar conhecimento sobre isso, para não cair no erro, para não cair em algo errado, porque a gente tem que tirar, irmão, da nossa mente. Eu gosto do pregador Jimmy Swaggart, porque ele fala sobre isso. A gente tem que tirar da nossa mente de que tudo aquilo que o nosso pastor fala está certo. Irmão, a autoridade maior da igreja é a Bíblia. O que foi que Jesus falou? O que foi que Jesus falou sobre isso? Está escrito aqui, irmão. Será que isso que eu estou fazendo, a Bíblia concorda? Será que a Bíblia dá respaldo para isso? Então, irmão, o crente, ele tem que pensar sobre essas festas que acontecem no Brasil. Porque, irmão, o que há ali? Tanto no Carnaval, tanto no Natal, tanto no São João, tanto festa de Flocólia. O que é que acontece nesse dia? Prostituição, glutonaria, né? Brigas, morte, aumento de morte. Tem um documentário, irmãos, que fala sobre essas coisas do carnaval, sobre filhos que são gerados no carnaval, que muitas vezes não tem pai. As mulheres, muitas vezes, ela vai para aquelas festas sem saber, libera tudo liberado, e vai, quando passa, está grávida e não sabe quem foi.
Porque, irmãos, é uma festa. Eu via lá eu morava na beira de praia. De beira de praia, irmãos, é uma coisa muito pior do que aqui. Essa festa de carnaval. E eu via, quando eu ia para a igreja ficava mesmo na beira da praia, assim, tinha que passar numa avenida, onde desfilava os blocos. E eu ia, irmãos, eu dizia, meu Deus, tomara que não tenha tanta movimentação assim. Mas às vezes eu ia, estava vindo aquele pessoal, e às vezes pessoas que nem se conheciam, vinham se abraçando e saía para a praia, e conhecia ali na hora, e depois as pessoas voltavam, se misturavam. Às vezes a gente ficava lá na frente da igreja e só via aquela movimentação, irmão, é coisa feia, abominação diante do Senhor. Então há eu acho que é um filme, né, que fala sobre os filhos do carnaval, irmão. É terrível. Criança sem pai, criança que estão sofrendo, né, porque a mulher foi lá, né, só teve a relação com os homens, não sem conhecer, engravidou, tiveram os filhos, e agora? Como é que vai fazer? É isso que traz, irmãos. O resultado dessas festas mundanas é isso. Coisas ruins. Não que filho seja ruim. Como a irmã falou, filhos são bênçãos de Deus. Mas tem que ser, né, da forma que Deus ordena. Fora as doenças que são transmitidas nessas horas. Mas nós, irmãos, somos povo para ser escolhido para ser diferente. Para viver de uma forma diferente. Para viver, aleluia, obedecendo os mandamentos do Senhor. Por isso que o mundo ele não entende o homem espiritual, né? Porque o homem espiritual não se mistura com essas coisas. O homem espiritual ele vive de uma forma, aleluia, que o mundo ele tem que olhar, aleluia, e ver a diferença. Ele celebra ao Senhor, mas ele celebra com reverência. Aleluia, ele se alegra, mas ele se alegra, não é, irmãos, aleluia, com bebida, não é com prostituição, não é com distração mundana, mas ele se alegra, aleluia, com a presença do Senhor, aleluia, com, aleluia, a graça do Senhor que nos alcançou. Glória a Deus. Então, irmãos, é tempo de celebrarmos ao Senhor. É tempo de nos alegrarmos mais na presença do Senhor. É tempo, aleluia, de sermos firmes, irmão, e dizemos, nós somos o povo, irmão, mais festivo da face da terra, é o povo crente, porque a festa dele nunca acaba. Aleluia. A celebração dele nunca acaba. O carnaval acaba, o Natal acaba, o São João acaba, né? O folclore, que é mais da banda do norte, né? Ele se acaba. Essas comemorações se acabam. Elas são passageiras. Mas a celebração do crente é todos os dias. Quando você acorda, o que você fala? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Quando eu vou almoçar, irmão, eu falo, obrigado, Senhor, por mais um almoço. Obrigado por um café. Obrigado, aleluia, por mais um dia de trabalho. Obrigado por mais um dia na igreja, por mais um dia com a minha família. Isso são celebrações, irmãos. Celebramos todos os dias. Aleluia. Por isso somos o povo mais festivo da face da terra. Não precisamos, né, de coisas que não agradam a Deus para nos alegrar. Amém? Que nós possamos continuar assim, irmãos, firme. Aleluia. Acreditando que um dia o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. E aí, irmãos, aí que não vai acabar mesmo a festa, né, irmão? Quando Jesus buscar a sua igreja, aí é só festa. Aí lembramos daquele hino. Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Aleluia! Quem ficou, só lágrima.
mas quem partiu é festa. Então, irmãos, aí que vai continuar mais a festa, irmão. Aí que não vai ter fim. Aleluia, porque a festa dessa vez vai ser no céu. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um. Louvado seja Deus pela palavra.